chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente, muito boa noite. Que sábado delícia te recebendo aqui em nossa sala de estar, em nossa casa, para que você tenha uma noite ainda mais feliz. Obrigada pelo carinho da sua companhia, por estar aí todo sábado comigo, sempre com temas muito diferentes. Hoje nós vamos falar de gestação gemelar. Vem aí quíntuplos. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Acho que eu nunca tinha visto pessoalmente. Quando elas chegaram, elas são 4 meninas e um menino. Falei, meu Deus, 5 crianças, né? Iguais, assim, do mesmo tamanhozinho, que coisa mais linda. É um sonho, né? Mas esse sonho é acompanhado de muitos desafios. E aí, será que foi natural? Foi fertilização? Como foi? Vamos saber de tudo isso? Já chama todo mundo, reúne a família e vem! Olha, eu vi uma fala do Jacob Petri outro dia que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Essa é a minha reflexão de hoje. Ele fala aí de uma pesquisa que divide 6 estudantes em 2 times, um de branco e um de preto, durante meio minuto. Os 2 times ficaram passando 2 bolas de basquete de um jogador para o outro. E alguém vestido de gorila cruza entre eles. Os pesquisadores gravaram isso e depois pediram para que os alunos assistissem e contassem o número de passes de bolas feitos. E no final eles perguntaram: quem viu um gorila atravessando a cena? E mais da metade dos estudantes, focados em contar o número de passes dos jogadores, não perceberam o gorila. Ou seja, quando você está preocupado com uma coisa, você vê a situação toda, mas você só percebe aquilo com que você está preocupado. Se o pensamento de falta, por exemplo, se tornou parte de quem você pensa ser, você sempre vai experimentar a falta. Sabe por quê? Porque em vez de reconhecer o que existe de bom em você e à sua volta, tudo o que você verá é a falta. Sabe quando a gente está interessado em um carro? Você já reparou que você nunca via aquele carro ali nas ruas e de repente, onde você olha, tá lá o carro? Ele apareceu do nada? Não, ele sempre esteve ali pelas ruas, estradas, mas você não percebia. Quando o teu foco foi pro carro, é o carro que eu quero comprar, aí onde você olha ele aparece. A vida também é assim. Nós vemos, entre tantas possibilidades, apenas aquilo que estamos condicionados a ver. Pensa nisso? Bem-vindos. Para falar de paternidade, maternidade, filhos, alfabetização, criação e muitas curiosidades. Gêmeos, quíntuplos. Você tem vontade de ter gêmeos? Eu sempre tive, gente, mas não rolou. Meu primeiro convidado tem uma vasta experiência em obstetrícia, ginecologia e gestações de alto risco. É reconhecido por suas altas taxas de partos normais e pelo atendimento especializado a gestações múltiplas. Bem-vindo, Dr. Wagner Hernandes. Doutor, boa noite. Como vai, meu querido? Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Pelo convite. Fique à vontade. Muita coisa pra gente papear. Olha, ela se destaca com uma rica trajetória acadêmica. É reconhecida como autoridade em alfabetização, com um legado que abrange mais de 50 mil alunos que juntos impactaram a vida de mais de 1 milhão de crianças em diversos países. A psicopedagoga Carla Silva estará com a gente. Carla, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Boa noite, viu? Bem-vinda ao nosso programa. Elas são gêmeas do sertanejo, encantam por onde passam. Desde os 2 anos, hoje elas têm 13, são destaque participando de vários programas de TV, fazendo seus shows. Bem-vindas, elas são de Jaú. Bem-vindas a Lívia e a Laura e a mamãe que está acompanhando, a Maria Nelita. Tudo bem, meninas? Como vocês estão? Bem-vinda, Maria Nelita. Tudo bem? Que lindas! 13 aninhos? Sim. Oh, coisa boa! Sentem-se, vamos bater papo. A gente acha, eu não sei quem pode me responder isso. Quando que os gêmeos são idênticos ou não? Como é que é essa taxa, doutor, será? Os gêmeos são idênticos quando a carga genética deles são a mesma. Então, na verdade, a gente pode até começar explicando um pouquinho como é que funciona a formação dos gêmeos, Por favor. Então, o mais comum é que uma mulher ovule uma vez por mês e um espermatozoide vai lá e fecunda e forma um único embrião e um único indivíduo. Nos gêmeos, o mais comum, né, nos gêmeos diferentes, é que essa mulher ela ovule 2 vezes ou mais, e aí 2 espermatozoides fecundem esses óvulos e formando 2 indivíduos diferentes geneticamente que se implantam no útero simultaneamente. E aí a gente tem um caso como o delas, né, que são idênticas, que você tem um único óvulo liberado, fecundado por um único espermatozoide, porém esse embrião ele se divide antes da implantação. E aí gera 2 indivíduos geneticamente idênticos. E é assim que a gente acaba tendo esse perfil aí genético igual e as semelhanças físicas, como a gente acompanha também, né, no caso das meninas aí também. E é engraçado, né, Carla? Porque a gente sempre acha
que os gêmeos, assim, você fala, são gêmeos, você já vai esperando que sejam idênticos, que sejam iguais. E tem uns que são muito diferentes, inclusive na personalidade, né? Exatamente isso. Entender que são indivíduos, né? É o maior desafio, porque olha que está lá, carga genética igual, né? Aparência igual. E aí vamos cobrar tudo igual dessa criança? Claro que não. Vamos entender que são pessoas diferentes. Isso faz toda a diferença em qualquer processo de desenvolvimento, né? Ô, Marianelita, você engravidou com 39 anos? Isso, com 39 anos. E aí você estava me contando que descobriu a gravidez quando ela já estava quase no meio da Isso, gravidez. foi com 5 meses de gravidez. Mas você não achou que você estava já com a barriguinha um pouco maior? Então, eu achei que fosse uma menopausa, né, ali, que... Não, eu não tive barriga nesse tempo. Não. Depois Aí depois eu fiz o exame, né, de farmácia, porque eu comecei a sentir enjoo e muito cansaço. E aí eu descobri. Só que até então, com 6 meses, só ouvia um coração. Não ouvia 2. Aí foi no ultrassom que eu fiz que o médico descobriu que eram 2. Que era gemelar. Nisso você já tinha 6 meses? Quanto tempo? Já estava de 6 para 7 meses. Olha, que interessante. Aí corre fazer um enxoval para 2. Na verdade, não deu nem tempo, né? Foi um chá de bebê ali na correria e... E elas nasceram de quanto tempo? De 7 para 8 meses. Doutor, normalmente a gestação gemelar é parto prematuro? É uma regra isso ou não? Não é uma regra, mas a incidência é alta. Mais ou menos metade dos gêmeos nascem antes dos 37 semanas, que seriam os prematuros. Então, de cada 2, uma vai acabar acontecendo, como aconteceu com elas. Nasceu de quantas semanas? Faltava 3 dias para 8 meses. E eu tive uma eclâmpsia, né? Então, foi uma gravidez de altíssimo risco. E fiquei na UTI por 3 dias, né? Só aí depois que eu vim a conhecê-las. Olha aqui. E elas ficaram um tempo internadas? Na verdade, eu e a Laura, a gente teve alta daí, acho que 3 dias. Mas a Lívia estava com o peso baixo. Tá. Aí a gente decidiu Segurou ficar, ela no hospital, né? mais um pouco. Ficamos lá 1 mês para sair as 3 Nossa, juntas. 1 mês? 1 mês. Internadas. 1 mês. E vocês elas tiveram alguma complicação no início? Ou a partir disso foi vida normal? Não, graças a Deus não. Foi tudo normal, tudo certinho. Ela só não ganhava peso, né? E isso, até hoje, ela tem esse problema. São magrinhas, né? é verdade. Ela não ganhou peso, não ganha. Meninas, Lívia e Laura, elas são cantoras, instrumentistas, tocam música sertaneja, são naturais de Jaú, participaram já do programa do Raul Gil, do reality de música deles. Elas cantam mais o sertanejo raiz, mas é claro que pela idade também já são pertencentes também a esse grupo de música mais nova, né? O sertanejo universitário. Sim. Vocês se acham muito diferentes de jeito, de personalidade? Ou vocês são muito parecidas? Sim. A maioria das pessoas fala que a gente é muito idêntica, mas a gente não acha muito, assim. A gente tem algumas coisas iguais, mas a maioria é tudo diferente, a gente acha. Mas... Vocês já foram confundidas? Já. Assim, às vezes por amigos até. Você até mesmo por mim, né? Até mesmo por mim também. Que eu dei de pirona para uma e não sabia para qual que eu tinha dado. Aí eu liguei para a médica, né, e perguntei. Ela falou, você espera 40 minutos... Aí você põe o termômetro. A que não tiver com febre, mas aí é para outra que você vai dar. Hoje, e será que quando fica doente ficam as duas? Fica. Eu já ouvi falar isso. É uma meio-dia, a outra 1 da tarde. Caramba! Que coisa doida, né? E vocês começaram a cantar, diz que desde muito jovenzinhas, 2 anos, já estavam ali começando a falar e já começando a cantar também. Sim, foi isso mesmo. Vocês gostam das mesmas músicas? Como é que vocês desdobraram o tom da voz para poder cantar? Quem vai fazer primeira, quem vai fazer segunda? Como foi toda essa trajetória profissional, mesmo tão novas? Na verdade, a gente estava acho que com uns 4, 5 anos. Daí a gente já falou para nossa mãe e para o nosso pai que a gente queria cantar profissionalmente. Daí a gente sentou na nossa sala e começou a conversar. Daí eu falei que ia fazer a segunda, porque, na verdade, sempre quando nós cantava, eu fazia a voz mais grave. Daí ela começou a fazer a primeira e é até hoje.
Na verdade, eu acho que veio naturalmente, né? Porque vocês não são uma família que são de cantores, não, nada, né? Não, de músicos. Não. Ninguém canta, não. Que belezinha. Ô, Carla, na hora de alfabetizar, você que trabalha com isso, né? Qual que você acha que é a principal preocupação de pais e professores, né? Mesmo os pais em casa, porque a gente dá uma continuidade ao trabalho que é feito na escola, né? O que a gente tem que observar num caso de ter gêmeos, trigêmeos, quíntuplos, como nós vamos ver daqui a pouco? Eu acho que o mais importante que pais e professores precisam é entender que o momento e a forma de aprender de cada um precisa ser respeitado, né? Então, existe muito aquela coisa de, mas são gêmeos. Aí existe um nível de cobrança imposto ali para a criança. E nós precisamos olhar como indivíduos, assim como nós olhamos para cada aluno da sala de aula. Ninguém é igual. Mesmo gêmeos, mesmo irmãos, mesmo idênticos, né? O mais importante nisso tudo é entender que ele tem a individualidade dele, precisa ser respeitado, e o modo de aprendizagem também. Então, aqui, nós temos um exemplo de duas que foram mais por esse viés musical, mas poderia ser uma artista na pintura e a outra na música. Qual é o problema? Né? Então, entender isso, a família precisa entender isso, a escola precisa entender isso para que possa dar o suporte que ele precisa. Até porque a cobrança, por ser igual, eu acredito que já seja muito grande, né? Então, isso é importante. Doutor, por que uma mulher tem gêmeos e outra não? O que faz uma mulher ter gêmeos? É só genético, não? Tipo, eu tenho que ter alguém na minha família que teve gêmeos, ou meu marido, ou não? Então, acho que a primeira coisa é saber que quando as gêmeas são idênticas, né, aquele caso que eu falei para você que divide, isso acontece ao acaso. Não existe um fator de risco para isso acontecer. Então, a gente estima em torno de 4 para cada 1000 gestações que isso aconteça. Tá? Talvez a fertilização ainda assim possa ser um fator de risco para isso. Agora, falando dos gêmeos espontâneos que acontecem justamente por aquela poliovulia, ou seja, a mulher que ovula 2 ou mais vezes, existem alguns componentes que aumentam essa chance. Então, por exemplo, a questão genética é uma das coisas. Então, se você tem realmente, eu tenho um histórico de ter minha tia que é gêmea, ou a própria mulher, eu tenho um irmão gêmeo, isso aumenta o risco dela, porque existe uma tendência dessa mulher ovular mais vezes. Mais do lado da mulher do que do homem. Isso. O do homem, ele passa o gene. Então, por exemplo, se esse homem tiver uma filha e na história familiar dele tem, que essa menina tem a chance, mas ele, quando ele está casado com uma mulher, ele não aumenta o risco da esposa gravidar de gêmeos. Porque o que acontece? A mulher precisa ovular mais vezes. E aí tem alguns estudos mostrando que essas mulheres que ovulam mais de uma vez têm um hormônio um pouco mais elevado, que chama FSH, que estimula o ovário a fazer isso. E aí uma das coisas também interessantes que a gente vê o aumento de gêmeos na população é por conta da idade da mulher. Então as mulheres que engravidam mais tarde têm mais chance de ter gêmeos espontaneamente. Justamente por quê? Porque o ovário começa a falhar um pouco no seu processo e o corpo fala, não, vamos lá, você tem que ovular, e joga mais hormônio. Na hora que joga mais hormônio, essa mulher às vezes ovula 2 ou 3 óvulos. E por isso acontece com a questão da idade. E a gente pensa, assim, o normal seria pensar que é o contrário, né? Sem dúvida. Que uma menina de 20, 25 anos tem muito mais chances de ovular mais e ter gêmeos do que uma de 40. Exatamente. E ao contrário. É ao contrário. Perdi a oportunidade. Eu tive com 40. E tem outros fatores, né? Por exemplo, tem questões raciais, por exemplo. Então, por exemplo, as asiáticas têm menos gêmeos, por exemplo, espontaneamente, do que, por exemplo, algumas partes da África. Olha. Então, é uma diferença muito grande. Realmente, se você pensar nos orientais antigos, a gente não vê muito, né, gemelar, assim, históricos de gêmeos. Agora, alguns negros acabam tendo uma frequência um pouquinho maior por uma questão provavelmente genética. Uma coisa também curiosa, mulheres mais altas e mais gordinhas também têm mais chance de ter gêmeos. Olha. E tem uma parte até talvez curiosa, talvez a natureza dê para essas mulheres que são mais altas, talvez essa oportunidade, né? Talvez elas sejam, né, capazes de carregar, né, 2 ou mais crianças. Então é muito legal, porque até são vistas essas mulheres que engravidam de gêmeos em algumas tribos africanas como divindades, como mulheres que foram abençoadas para poder carregar esses gêmeos. Que coisa, né? Você lembra se você aumentou muito na gestação? Você falou que até 5, 6 meses não dava nem para ver barriga. E depois? Sim, antes de saber, eu estava com 51 quilos. Magrinha. Aí, quando eu fui ter elas, eu estava com 112. Nossa! Engordou bastante. Engordei muito. E aí, né, resumindo, não voltei, né, nos 50 até hoje. Ô, doutor, essa coisa de aumento de peso, a gente sabe, todo mundo fala, né, que não é porque tá grávida que tem que aumentar tanto o peso, nem é saudável, depois, né, enfim. Quando a gravidez é de gêmeos, ou 3 ou 5, como nós vamos ver já já,
há uma tendência de que realmente a mulher engorde muito mais ou não é uma regra? Às vezes de um engorda mais do que de... Eu tava... me corrija, a mãe dos quíntuplos, você falou que engordou 11, foi isso? Foi você que me falou isso? Caramba! Eu engordei quase 13 de uma filha, ela engordou 11 de 5. A regra é ganhar mais peso. Quanto mais filhos. Quanto mais filhos. Então, geralmente, quando me perguntam qual é a expectativa de ganho de peso numa gestação gemelar com 2 crianças, a gente vai falar do dobro das gestações únicas. Então, seria de 16 até 24 quilos. Aí as mulheres falam, não é possível, eu não vou chegar nisso. E chega. Então, saiu até um trabalho recentemente mostrando o peso médio das grávidas de gêmeos no Japão, que são mulheres geralmente mais magras, e a média de ganho de peso delas foi de 15 quilos. Então, ganha mais peso, óbvio que tem exceções, tem às vezes mulheres que complicam com diabetes gestacional e fazem uma dieta mais rigorosa, mas a regra é ganhar peso. E aí, acho que até no seu caso, ela comentou que teve pressão alta, né? Então, a pré-eclâmpsia, ela também faz com que a mulher retenha muito mais líquido. Então, provavelmente, além do peso das meninas, ela teve essa questão do inchaço. Muito, muito interessante. Tudo bem. Vamos de música agora? Liv e Laura com as meninas. Igor, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente, seja bem-vindo. O Igor faz parte aí dos músicos da banda da TV Aparecida e vai acompanhar a nossa dupla de meninas que cantam o sertanejo. O palco é de vocês, fiquem à vontade. Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Olha como o nosso cenário tá lindo. Gente, já é dezembro, já é Natal. Como passou rápido esse ano, meu Deus. Estamos aí às vésperas do Natal. Eu quero agradecer a cenografia, a produção da TV Aparecida. Olha como ficou lindo o nosso cenário, guirlanda, árvore. Eu amo, adoro enfeitar minha casa. Acho que a gente tem sim que receber esse clima natalino, colocar alguma coisa em casa, né? É uma data tão gostosa, tão importante. Olha, esse bloco, gente, escuta só. Receber a notícia de que você será mãe de gêmeos já gera ali um sustinho, é ou não é? Principalmente em pais de primeira viagem. Mas o que será que passou na cabeça da minha próxima convidada quando ela descobriu que estava grávida de 1, 2, 3, 4, 5 bebês? Vem contar essa história pra gente a Karina Barreira e os quíntuplos, Arthur, Melissa, Laís, Júlia e Gabriela. Sejam muito bem-vindos! Ai, que coisa mais linda. Posso ganhar um beijo? Pode? Olha.
Quanto beijo, Karina? Como elas são fofas, Karina, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, graças a Gente, Deus. é muito lindo. Eu sei que deve ser muito desafiador. Eu tenho uma, mas tenho uma ideia, como seriam 5, mas é a coisa mais linda do mundo. O doutor até falou da divindade que é uma mulher trazer no seu ventre 2 seres humanos, você 5. Senta aqui, É vamos uma conversar. bênção. É uma bênção muito grande, né? Você descobriu que estava grávida com... Por favor, sente-se aqui. Mas- Com quantos anos você tinha quando você descobriu que estava grávida? 34 anos. Você já tinha tido alguma gestação, alguma perda, alguma coisa? Não, Foi sua primeira gestação primeira mesmo? gestação. 34? 34. Estava casada há quanto tempo? Ah, eu já tô junto com meu marido há 23 anos. Tá. E aí você foi desejado, vocês queriam engravidar? Sim, a gente, por incrível que pareça, o número 5 tá ao redor da gente, né? Porque eu fiquei 5 anos tentando engravidar e não conseguia. E aí foi que eu descobri, né, que eu ovulava pouco. Tá. Então eu fui buscar um especialista e aí deu certo, né? Bingo. Mas você não fez a fertilização? Não foi fertilização. Não foi. Eu fiz somente um tratamento para ovular mais. Porque devido à idade, né? Sim. Doutor Hernandes, você estava até comentando comigo antes da gente iniciar aqui a gravação, que além, por exemplo, como você tem gêmeos hoje? Ou de forma natural, ou através de uma fertilização, de uma reprodução assistida, ou você me disse que às vezes a mulher mesmo compra um remedinho na farmácia que induz a ovulação. Isso. Com isso pode resultar numa gestação gemelar. Exato. Então, tem as medicações que são indutoras de ovulação, que acho que deve ter sido o caso. Agora, geralmente, até para evitar que venham muitas crianças, geralmente, quando se usa essas medicações, vale a pena fazer um acompanhamento de ultrassom. Porque muitas vezes, se você encontra, por exemplo, 5 óvulos ali para sair, de repente você fala, opa, melhor não ter relação nesse período, senão vão vir 5. Óbvio que, né, para vocês foi uma bênção. Mas, assim, idealmente, né, ninguém pensa, né? Acho que de repente fala, oxa, vou buscar 5 crianças. Mas essas medicações têm esse potencial. Entra também dentro do grupo da reprodução assistida, mas não na fertilização, como vocês bem comentaram. Há um índice de, por exemplo, quanto mais fetos, né, filhos numa gestação, maior a chance de vir com algum problema ou de algum se perder aí pelo caminho. Como é que funciona isso? Sim, os riscos são todos aumentados, né? O principal é a prematuridade, então acho que as crianças nasceram acho que com 28 semanas, que ela comentou comigo. Então a idade gestacional média de nascimento é por aí mesmo. Então a gente tem os gêmeos que nascem mais ou menos com 36 semanas, que já são ali prematuros, os trigêmeos com 32, os quádruplos com 28 e os quíntuplos cada vez menos. Mas é uma incidência super baixa, né? São casos extremamente raros como o seu. Então, a gente não tem muitos dados. Agora, a questão de ter alterações, sim, pode acontecer, até defeitos, né, da formação do bebê, a questão genética, porque como também são mulheres mais velhas que engravidam de gêmeos, às vezes você tem uma chance maior de síndromes como síndrome de Down e outras coisas, tendo que pode acontecer em um e pode não acontecer no outro, até que a gente estava até batendo um papo sobre isso. Ele estava me dizendo que o autismo, por exemplo, em gêmeos pode vir em um e não vir em outro. Exatamente. Mas doenças também? Então, mesmo em crianças idênticas como elas, a gente vê alguns casos, por exemplo, de crianças que uma desenvolve um câncer, por exemplo, na vida adulta, e o outro não. Porque, na verdade, apesar de geneticamente eles serem idênticos, os estímulos ambientais que cada um recebe, às vezes, é diferente. Vai depender muito da alimentação, da radiação, enfim. Então, é curioso que mesmo em pessoas idênticas, você pode ter a manifestação de um problema ou não, como também alterações morfológicas. A gente já tive caso de quádruplos que uma teve um probleminha no braço e os outros 3 não, e eram idênticos. Então, tem variações dentro disso, mas o risco na gestação gemelar é maior de malformações, de bebês pequenos. Então, tem algumas condições que são mais frequentes nas gestações múltiplas. Será que normalmente para vir idêntico tem que ser 2? Ou porque no caso você tem 5? Tem 2, né? Que são 2 idênticas, a Júlia e a Gabriela. A Júlia e a Gabriela são idênticas. O resto não, todo mundo é parecido. Sim. Mas idênticos não. Tem uma regra para isso, será? Acima de 2 não vem tanto idêntico, tem isso? Não tem uma regra, acontece ao acaso. No caso, né, deles, provavelmente ela ovulou 4 vezes, foram feitos, né, 4 embriões, mas um desses embriões das meninas acabou se dividindo. Então, na verdade, uma originou 2 e acabaram ficando 5. Mas não tem uma regra, não tem isso. Quanto mais bebês, maior a chance de se dividirem, de ser idênticos. Geralmente vai depender um pouco do processo como foi feito. Geralmente a maior chance é que eles sejam diferentes. Os idênticos é só em torno de 30%, por exemplo, dos gêmeos espontaneamente concebidos. Com 35 anos, como foi a notícia para você e para o seu marido que vocês estavam grávidos de 5?
Bom, primeiramente, muita felicidade, né? Porque até então eu estava tentando engravidar há 5 anos. Foi uma felicidade enorme. E aí, a primeira ultrassom, veio a notícia que eu estava grávida de trigêmeos. E aí foi aquilo, né? Eu passei muito mal, nervosa, e meu marido muito contente, feliz. Eu acho que eu estava, né, associando ali a notícia. E aí, quando a gente associou que eram trigêmeos e tal, aí eu tinha que fazer uma outra ultrassom no próximo mês. Aí que veio a notícia, olha, não são 3, são quíntuplos. E aí eu só pude agradecer a Deus. Eu lembro que eu olhei assim para cima e falei, Deus, muito obrigada, mas sem entender, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar em casos de quíntuplos. Já ouvi de trigêmeos, quadrigêmeos, mas de quíntuplos eu nunca tinha ouvido falar. No Brasil, acho que é raro, né, gente? Acho que você é uma das... Eu acho que o meu caso é o 4º ou 5º no Brasil. E aí foi meu marido... Ele quase infartou ali. Ele brigou com o médico. Vou ter que trabalhar agora, hein? Brigou com o médico, porque, né, igual o doutor pode até falar, a gravidez era de alto risco, então eu tinha que ser acompanhada sempre, né? Fazer as ultrassons e tal. Daí meu marido falava assim, eu não vou fazer mais ultrassom. Toda vez que eu fizer vai aparecer um bebê. Então, assim, ele ficou bem, né, nervoso, assustado, mas eu tive que manter a calma. Eu falei assim, não, agora é comigo, né? Deus comigo. E a sua gestação foi tranquila? Foi ou você ótima. foi muito para o hospital? Você teve Não, foi ótimo, contratempos? Amanda. Eu tive alguns sangramentos, né? Eu sangrei pelo nariz, pelo ouvido. As minhas mãos eram vermelhas. Mas assim, eu não tive nenhum outro problema. Só o sangramento mesmo. Na época eu trabalhava, fiquei Continuou afastada. trabalhando? Não. Hoje eu trabalho. Não, eu digo na época da gestação. Eu trabalhei por alguns meses. Tá. Depois que eu descobri que eram quíntuplos, que eu acho que foi no 4º mês de gestação, aí eu tive que ser afastada. Porque o serviço tinha escada, só né? engordou 11 quilos? 11 quilos. Gente, onde que tava todo esse povo aí dentro Não da é? barriga? Assim, eu era muito magrinha, muito mesmo. E no início da gestação foi todo dia, Passando né? mal. O enjoo. Sim. Então eu acho que aí eu Emagreceu. emagreci bastante. E aí eu engordei 11 quilos, mas assim, as crianças nasceram pequenas, né? A menor foi a Júlia, 595 gramas. E o maior é o Arthur, que nasceu com 1,195 kg. Olha, Então, nasceu praticamente grandão, eram de bebês, né? Peso, placenta, mas eu não engordei muito. Não, e minha gestação foi... Cesariana? Foi cesárea. Foi O ótima, parto tranquila. normal pode ser feito até quantas crianças? Olha, Amanda, o ideal é só para gêmeos. Trigêmeos e mais, geralmente a sugestão é de fazer cesárea mesmo. Trigêmeos, existem agora trabalhos mais recentes que mostram que o sangramento é maior no parto normal. Então não faz muito sentido, a gente geralmente opta. É um Mas risco que pode ser evitado. exato. No quíntuplo, acho que não tem nenhuma dúvida. Agora, nos gêmeos, depende muito do sonho da mulher, depende muito, né, da posição dos bebês dentro da barriga, o tamanho das crianças, mas é possível. Acho que isso é legal de falar para quem está nos assistindo, que é possível. Porque, assim, às vezes fica assim, parece que é sinônimo, né? Gestação gemelar é sempre igual a cesárea. É um caminho, mas não é igual. Se essa mulher tem o sonho e tem condições, é possível de fazer um parto normal, sim. E como foi? Quando nasceu, que chegou em casa com 5? Primeiro, assim, eles nasceram de 28 semanas e um dia. E todos nasceram, já foram para casa com você ou não? Ou existiu aquele período de Não, ficar internado? Nós moramos em Santos, então eles nasceram em São Paulo, então eu tive que mudar minha vida toda para lá. E aí eles nasceram muito bem, o parto foi maravilhoso. E aí eu fiquei lá até eles ganharem peso, porque no caso deles foi somente para ganho de peso. Então foi saindo aos poucos. Primeiro saiu o Arthur e a Gabriela, que é a caçula, depois saiu a Júlia e a Laís, e por último foi a Melissa. Mas tudo para ganhar peso mesmo, e foi tudo maravilhoso. Aí depois dessa fase que todos saíram, né, da UTI e tudo, ganharam peso, estavam tudo certinho, aí que tiveram alta. Você amamentou? Amamentei. Imagina Amamentei. Assim, oi, vem, tchau, vem, outro, Era bem vem. assim mesmo. No hospital foi a grande, né, parte que eu fiquei lá. Então era de 2 em 2. Era aquela loucura, né? Mas aí quando a gente retornou para Santos, eu confesso que eu tentei. Acho que 5 dias durou. Eu não aguentava mais, assim. Eu falei, não, eu não estou aguentando. Tá me sobrecarregando muito, né? Porque eram, né? De 3 em 3 horas, praticamente, eu dava mamar para eles.
E aí a gente foi com a fórmula mesmo, né? O leite. Você tinha alguém que te ajudasse nesse começo? Você teve uma babá, sua mãe, sua sogra, não sei, alguém? Não, quem me ajudou muito foi minha mãe. Minha mãe foi morar com a gente nesse período. Ela ficou com a gente até eles completarem 2 anos de vida. O que foi o mais difícil nisso tudo até hoje? Eles têm 8 anos hoje? 8 anos. O que foi mais difícil nesses 8 anos? Ai, Amanda, é assim, é um desafio a cada dia, né? Eu costumo dizer que cada fase ali é um desafio, né? Eu achava que, bebê, comparando com hoje, é muito assim, o braçal ali, né? Que é aquela rotina, a gente tinha rotina que facilitou muito, muito mesmo a nossa vida, assim. Então, a gente já saiu do hospital assim, olha, um mamou, todos mamaram, todos mamam, né? Um comeu, todos comem, um tomou banho, A gente veio com isso, assim, e deu super certo. No entanto, que eu tinha agendas. Cada um tinha uma agenda. Eu anotava os horários do horário da mamadeira, se o remédio, notações importantes ali eu colocava sempre para a gente não se perder. Então, aí quem ajudou mesmo era eu, meu marido e minha mãe, que ficou ali todos os dias. E no teu caso é isso? Um fica doente, todo mundo fica? Sim, estava ouvindo ela falar, né? Eu achava que essa coisa de gêmeos não era nada. Eu falei, isso daí, olha, eu paguei muito a língua. E realmente, um fica doente, todos ficam. Eles gostam de comer as mesmas coisas, de brincar das mesmas coisas, ou você acha que eles têm personalidades muito diferentes? Hoje eles estão mais diferentes. Mas um pouquinho, até acho que uns 5 anos, 6 anos, eles gostavam da mesma coisa. Da mesma comida. E, por exemplo, você sente que 2 ou 2 são mais achegadinhos, né? Que tem mais amizade e menos com o outro? Como que é essa relação? Eu percebo as idênticas, são bem unidas, bem grudadinhas, mas é de tempo, assim. Hoje o Arthur tá mais apegado com a Melissa, aí rolam uns ciúminhos ali, entendeu? Porque ele só gosta dela. Então tem uma ciumentinha, eles são os gêmeos, né? Quíntuplos, mas tem a personalidade bem diferente. Bem diferente. Você botou na escola com quanto tempo? Eles entraram na escola com 1 ano e 8 meses. Aí ficavam o dia todo? O dia todo. O dia todo. E estudavam na mesma sala? Então, eu gostaria que eles estudassem na mesma sala, mas a escola sempre conversou com a gente, falando que seria muito importante cada um criar a sua individualidade. Separá-los de sala. Aí eu fui aceitando e vi que realmente isso é melhor. Eles Pro processo separados. de alfabetização, como funciona, Carla, na sua opinião, essa coisa de separar os gêmeos? Então, algo muito importante que ela falou, né? Que houve uma... não foi uma imposição da escola, mas foi uma sugestão para você, né? Que para eles seria interessante para a individualidade. E isso é muito legal porque existe o fator também emocional, que interfere na aprendizagem. O fato de estar longe dos meus irmãos, isso está favorecendo a mim, o meu processo de aprender, ou isso está trazendo um prejuízo para mim? Porque não basta estar dentro de uma sala de aula. Temos que olhar todos os outros aspectos, né? O emocional é aquele que mais sobressai, né? Então, se, graças a Deus, eles separadinhos, deu tudo certo, não interfere, mas poderia interferir. Então, esse ponto é muito sensível e não há regra para isso, né? Não há regra para o gêmeo tem que ficar separado ou tem que ficar junto, não. Juntamente com a família, conhecendo a relação deles, percebendo que como cada um é na sua personalidade, como foi falado, aí sim, nós vamos oferecer a ele o estímulo necessário, porque o emocional afeta. E muitas vezes isso fica em segundo plano, porque a escola às vezes só vai pensar, eu tenho que ensinar esse conteúdo, tenho que ensinar a ler e escrever, mas qualquer nível de aprendizado passa por esse caminho emocional. E isso precisa ficar assim, bem claro para todo mundo. Quando a gente fala em gêmeos, assim, vem aquela coisa de se vestir iguais. E até hoje, por coincidência, as gêmeas e os quíntuplos aqui estão vestidos iguais. Como que isso será para a cabecinha da criança? Tipo assim, será que em algum momento ela se confunde com a irmã ou o irmão? Tipo assim, olha, a gente se veste igual, a gente usa chuquinha igual, é tudo muito igual. Quem sou eu? Quem é ela? Deve ser muito interessante, né? Emocionalmente. Sim. Mesmo crianças já tendo que assimilar tudo isso, né? Sim, eu percebo assim, eles gostam. Elas, né? Mais assim, elas gostam, elas curtem. No entanto, quando tem roupas diferentes,
tem briga, né? Porque aquela briga, Também. eles têm que se entenderem ali, olha, é tudo diferente. Mas eu penso também assim, agora, né? De cada um realmente criar. Que hoje em dia, lá em casa, não é uma gaveta para cada uma, né? Eu recebo muitas essas perguntas assim, uma gaveta para cada, uma... Por enquanto, não. Mas, pro ano que vem, eu já estou pretendendo aí cada um ter sua gaveta, escolher ali as suas roupinhas. Porque eles têm o mesmo tamanho. As meninas, vamos dizer, né? Que o menino usa outra roupa, claro. Até o tamanho do pé é Então igual. você deixa tudo ali. Tudo ali. E aí, ou elas escolhem ou você escolhe? Não, elas que escolhem. Aí às vezes querem o mesmo, duas querem o mesmo. Aí, às vezes, briga. Aí dá briga. Então, a roupa igual, no meu caso ali, até facilita um pouco, né? Sim. Mas, assim, o ano que vem eu já estou pretendendo aí colocar ali... Eles dormem juntos? Essa parte é bem interessante. Cada um tem sua cama, mas as meninas toda noite tem briga lá em casa. Porque para acertar as duplinhas. Eu quero dormir com ela, eu quero dormir com ela. É uma meia hora para resolver ali as duplas, né? Mas elas dormem no mesmo quarto? Dormem no mesmo quarto, inclusive ele tem um quarto para ele, mas ele dorme lá, mas ele dorme sozinho na cama, mas elas querem uma dormir Junto com a duplinha. outra, duplinha. Isso. E aí é aquele aperto. Mas são 5 camas no quarto? São 5 camas. 5 camas, mas elas querem dormir juntas ali, bem grudadas mesmo. É uma briga, Amanda, olha. Vocês dormem no mesmo quarto, meninas? Liv e Laura? Cada uma na sua caminha? Na verdade tem uma cama, só que é uma cama em cima e uma embaixo. Daí nós dormimos uma do lado da outra. Que legal. É igual a nossa. Mas elas descem pra cama. É incrível a conexão delas. Tem vez que uma quer dormir na cama da outra, mas aí a gente discute um pouco, mas é assim também. É coisa Então de vai longe, ó. gêmeos. É muito engraçado. Amanda, sabia que tem uma parte comportamental, alguns estudos, que mostram que os gêmeos eles têm hábitos parecidos com o que eles tinham dentro do útero? Então, algumas brincadeiras, por exemplo, se tocar através de um pano, por exemplo, esse contato. Então, existe uma conexão muito interessante até nessa vida intrauterina, que a gente talvez desconheça e talvez isso seja uma remeta aí, talvez a coisas dentro do útero que elas vivenciaram, de estar pertinho. Então, até uma das dúvidas assim, quando nasce, precisa cada uma ficar num berço? Não necessariamente, né? Teoricamente, elas estavam todos juntos, então tem mães que colocam. Como é que você fez lá? Não sei se você colocou a distribuição nos berços. Quando eles eram bebês, nós ganhamos um projeto do quarto, então cada um tinha um berço, né? Mas eu, às vezes, colocava cada um, assim, separado ou, às vezes, para facilitar, junto. Eu sempre também, às vezes, pensava na facilidade que eu ia ter naquele tempo, né? É praticidade. O Dr. Wagner Hernandes, ele tem uma vasta experiência obstetrícia, né? Ele recebeu muitos prêmios como melhor residente, melhor trabalho científico. Ele é muito especializado, né, nesse tipo de gestação. E eu queria que você trouxesse, com a sua vasta experiência, enfim, tanto reconhecimento aqui pra gente, a importância de cuidar da segurança da mãe e do bebê numa gestação de risco, que eu imagino que seja uma gestação gemelar ou, enfim, até quíntupla, como aconteceu com a Karina. Obrigado, Amanda. Eu acho que é fundamental que as pessoas entendam que a gestação múltipla é sempre de alto risco. Não quer dizer que vá acontecer alguma coisa, mas ela tem um potencial de risco muito maior. Então, você precisa de um cuidado mais específico. Então, toda gravidez tem que ser acompanhada, por exemplo, com um obstetra que está familiarizado com complicações, vir para um hospital referência, porque a prematuridade é quase que regra, principalmente com 3, 4. Então, que venha, por exemplo, para um hospital já terciário, quaternário, que você tem condições, porque a UTI que vai receber esses bebês vai fazer uma diferença enorme no cuidado. Então, essa atenção é importante, o ultrassom é muito importante. É curioso descobrir uma gravidez tardia. Essa coisa de aparecer 3, depois aparecer 5, é algo relativamente comum. Porque às vezes até falta experiência para o profissional, ou às vezes está tudo muito pequenininho, não dava nem para ver. E aí depois o acompanhamento para ver o crescimento dessas crianças é fundamental. Até o profissional leva um susto, né? Acho que ele fala, será que eu estou vendo direito? Sim, levou também. Eu imagino. Agora, por exemplo, uma das crianças nasceu com 500 gramas e o outro nasceu com 1.000 gramas. Ou seja, isso é um problema mostrando que dentro do útero existia ali uma dificuldade de abastecer essa criança, por exemplo, com alimento. Então, às vezes o parto até se torna fundamental porque justamente está ficando perigoso dentro do útero, né? Então, as complicações mais frequentes são a hipertensão para a mãe, diabetes,
a prematuridade, hemorragia. Então, não só a questão da gravidez toda, mas o parto em si. Então, tem que lembrar que depois do parto ainda existe uma chance de um sangramento muito grande. Então, é importante estar num hospital de referência para isso. E, mais uma vez, uma UTI neonatal muito boa para vocês justamente ter uma evolução como essas crianças tiveram, sem nenhum tipo de sequela, que consiga ter uma vida normal como elas têm atualmente. Nossa, que bom que eles têm tanta saúde, né? Sim, muita saúde. Tudo Muita. bem? Você é quem? A Júlia. Do que você mais gosta de brincar? De brincar de boneca. Elas gostam. Vocês trocam bastante. boneca entre vocês? Outra coisa. O que você gosta de brincar? Pular corda. Qual que é o seu nome? Laís. É a Laís. Deixa eu ver o resto aqui. E o seu nomezinho, como é? Melissa. E você gosta de brincar do quê? Com qual das irmãzinhas, irmãozinho, você mais brinca? O Arthur. Com o Arthur? E você, Arthur? Tem alguém que você brinca mais também ou brinca com todo mundo igual? Você gosta de brincar do quê? Você joga bola? Videogame? Quebrou. Ele quebrou. Nossa. Figurinhas! O que você sente que quando eles se juntam, eles brincam mais? O que é gostoso, assim? Que você fala, nossa, agora eu preciso distrair eles por meia hora. Brinquedo, tal coisa. Eles brincam bastante, por incrível que pareça aí, né? Com 8 anos, mas assim, elas brincam muito de boneca, elas gostam de brincar de escolinha. O Arthur joga futebol, mas assim, às vezes ele quer jogar o futebol, mas as meninas não querem acompanhar ele. Aí ele fica bastante nervoso. Ah, ele tá me pedindo um irmão, Amanda. Meu Deus do O céu, irmão. para com isso. Então, assim, eu falo, Deixa vão lá. Vão lá jogar bola com seu irmão, vão lá. Acho que ele sente falta de ter mais um menininho, né? É. Uma mulherada, meu Deus do céu. Mas eles... Arthur e o teu marido, olha a mulherada. Sim, mas Ô, eles... gente, sobre fazer por imitação, né? Modelagem, vamos dizer. Na própria escola, quando a gente coloca os nossos filhos cedinho na escola, a gente percebe que eles começam a trazer para casa modelagens, imitações do que os outros amiguinhos fazem. Como é que é isso no dia a dia? Como foi, Maria, com vocês, assim, na sua casa? Logo menores, né? Uma imitava, tipo, uma fazia uma coisa, outra lá e fazia também. Uma gosta de brincar de uma coisa, outra vai lá e faz também. Andar, comer. Nessa parte, elas são meio diferentes, as duas, viu? A Laura gosta de desenhar, a Lívia já não... A Lívia é mais matemática, essas coisas, sabe? E na brincadeira era junto. Era Comer, por junto. exemplo, você vai dar um espaguete para uma, a outra também quer. Ou não? Elas são bem diferentes nisso também, sempre foram. Elas são meio enjoadinhas pra comida, viu? Ela é mais, ela não come quase nada. Sério? Daí eu como mais. Daí ela pede, quando a gente vai comer lanche, ela pede sem salada. E eu já peço o lanche completo, né? Porque um lanche sem salada não tem graça, né? E eu que como menos sou mais gordinha e ela mais magrinha. Ô, Carla, é natural essa coisa de imitar, de modelar, até entre irmãos que não são gemelares, né? Não vêm de uma gestação gemelar. Acho que é normal a cópia, né? E quando há uma tendência em ter uma imitação maior um do outro? Tipo, um começa a andar, o outro já vai na sequência. Um come banana, o outro aprende a comer banana. Tem isso? Tem e precisa ter, porque a aprendizagem, ela também vem pela imitação. Ela também vem por essa relação. Então, se eu estou com meu irmão gêmeo, ou com 2 ou quíntuplo, você imagina a chance de aprendizagem, de troca que essas crianças têm. E aí, é muito importante até pensar assim, num período de pandemia que nós tivemos, né, a gente estava até conversando antes sobre isso, as crianças, principalmente de educação infantil, mas de modo geral, foram privadas desse relacionamento e também as estatísticas mostram quanto elas não evoluíram nas suas aprendizagens escolares e também sociais. Eu recebi crianças no meu consultório com alguma percepção que poderia ser um autismo ou não, porque estava mais recatada, não estava se relacionando com ninguém, que essa é uma das características dentro do espectro autista. Só que, na verdade, a ausência dessa relação não proporcionava esse desenvolvimento dessa aprendizagem. Sim, é importante que tenha esse relacionamento com gêmeos. Isso, com certeza, é mais potencializado, porque é pela imitação, é pelas situações diversas que
acontecem que essa aprendizagem se dá. Então, é importante ter relação. É importante ter relação social, isso é demais. Ô meninas, Liv e Laura, vocês falaram algumas coisas que vocês são diferentes. E o que vocês acham que vocês são iguais? Assim, gostam de dormir no mesmo horário, de fazer tal coisa, além de cantar, que a gente já viu e vamos ver que elas vão encerrar o programa, vamos ver mais o quanto elas cantam parecido, né? Iguaizinhas, lindas. O que mais vocês gostam de fazer que é parecido? Quando na escola a gente gosta de sentar juntas, sabe? Assim, ter amigos, mas a gente ser mais Ficam amiga mais as uma duas da outra, juntas. entendeu? Daí a gente, na hora da merenda, a gente senta junto. Em trabalho de grupo, a gente faz junto. Vocês se sentem mais seguras quando vocês estão juntas? Por exemplo, se uma tiver que cantar sozinha no palco. Aí eu não canto. Eu Assim, não consigo cantar sem ela. Eu canto, mas assim, eu já não sinto aquela segurança. Gente, ó, nós ficaríamos aqui a noite toda, porque tem muito assunto, é muito interessante o papo. Amei a presença de todos vocês aqui. Obrigada, doutor. Obrigada a você, Obrigada, Amanda. Carla. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada, gente. Liv e Laura, sucesso pra vocês, viu? Vocês Muito vão encerrar obrigada. o programa cantando, mas parabéns pelo trabalho, que venham obrigada. muitas coisas boas na vida de vocês. Amém. Karina, parabéns a você, ao seu marido, Obrigada. a sua mãe, a sua sogra, toda a tua rede de apoio que te ajuda. E parabéns, Deus abençoe você e seus filhos. É muito lindo ver vocês. Amém, assim. obrigada. Muito Obrigada lindo pelo mesmo. convite. Que bom. Ó, obrigada pra você que passou um pouco da sua noite comigo, que a sua semana seja incrível. E a gente encerra o programa com Liv e Laura cantando. Eu sinto que chegou a hora de uma decisão. Preciso sair do sufoco de te esperar. Quem vem cobrando esse momento é o meu coração. Não dá mais pra passar as noites sem